Olá, o meu nome é Raquel e eu quero falar de um assunto que tem atormentado muita gente na igreja, principalmente as mulheres, porque a masturbação é algo presente na vida dos homens, até incentivado, né? E quando o homem se torna cristão, ou então quando ele que já é cristão e fazia isso, começa a ter uma consciência de que é errado, ele busca ajuda. E tem aí um material muito vasto, né? Muito vídeo ensinando como o homem vencer, como se prevenir, como evitar. E agora tem para a mulher, mas antes não tinha muito, quase, praticamente nada direcionado à mulher. E infelizmente a masturbação, ela está presente na vida da mulher cristã. E nós cristãos entendemos que a masturbação é algo errado, porque a Bíblia diz que toda prática sexual fora do casamento é pecado. Então, eu quero dividir a história de uma pessoa que trabalhou comigo. Na verdade, eu me tornei próxima de duas pessoas que tinham esse problema. Uma moça casada e uma solteira. E na vida das duas, elas lutavam contra isso, e as duas eram cristãs. Então, eu tô gravando esse áudio porque se ajudar uma única mulher, eu fico feliz. Porque isso atormenta muita gente. Eu já vi relatos de pessoas falando que busca ajuda, que não sabe o que fazer. Porque o instinto sexual é algo inerente do nosso corpo, da nossa natureza. Ele nos foi dado por Deus, criado por Deus, com um propósito santo, com um propósito de harmonia. Só que isso foi antes de acontecer o pecado, né? Só que os padrões de Deus não mudam, e mesmo depois do pecado, o padrão dele continua sendo santo. E muita gente hoje, o casamento não é para todo mundo, muita gente está solteira não é porque quer, e muita mulher casada passa por isso. Essa colega minha casada, que eu não vou dizer o nome, nós trabalhávamos juntas, ela saiu do emprego lá que eu estava antes que eu saísse. E eu fiquei com a outra, nós éramos muito amigas. Então essa que saiu, a gente teve pouco contato. A gente tem contato pelo Facebook, às vezes a gente troca mensagem pelo WhatsApp, né? Mas ela se afastou. Uma moça casada que não tinha realização sexual. Ela tinha intimidade com o marido dela. Ela me dizia que era bom, mas ela não conseguia ter um orgasmo, não é mesmo? E ela falava que era como se algo tivesse faltando. Não saciava a carne dela. Ela tem que ter um final. E ela recorria à masturbação. Lógico que não na frente dele. E ela falou que ela ficava triste com isso, que isso não deixava ela feliz. Só que ela falava assim, eu gosto tanto do meu marido, que mesmo sabendo que eu não vou conseguir chegar naquele final, eu fico com ele porque eu gosto dele. Agora a outra moça, que eu vou contar a história dela aqui, era solteira e sofria de um problema, do mesmo problema que essa outra, só que de uma forma diferente. Eu não vou falar o nome dela, né? Lógico. Ela me contou que o problema começou quando ela tinha 14 anos. Ela trabalhava de babá numa casa. E um dia, a mãe das crianças que ela olhava pediu para ela rebobinar 3 fitas cassetes. Essa moça era muito humilde, muito simples, sempre teve uma vida muito simples. A família era cristã, de uma igreja muito tradicional. E não tinha televisão, e ela foi criada assim, ela tinha sido acostumada assim. E ela falou comigo que o máximo de tecnologia que eles tinham era um radinho para ouvir as programações da igreja e a luz elétrica e chuveiro. Então quando ela chegou na casa dessa mulher tinha micro-ondas, videocassete, a televisão dos meninos, na época aquelas TVs de tubo, a mulher tinha uma no quarto dela, tinha uma no quarto das crianças, então era tudo diferente. E ela ficou viciada em filme, ela assistia filme com as crianças, ela amava. Aí a mulher pediu para ela rebobinar 3 fitas cassete para ela. Essa mulher trabalhava num hospital, então ela saía de madrugada com o marido, 4h30 da manhã. E a moça morava perto, então ela ia para a casa da mulher e entrava às 4h30, assim que a mulher saía. E deitava com as crianças e levantava às 8 horas da manhã. Quando ela foi rebobinar as fitas e depois deitar, né? Ela disse que ela não sabia rebobinar fora do play, que era só desligar a televisão e deixar o aparelho de videocassete rebobinando as fitas. E na hora que ela foi rebobinar, ela viu aquilo, era sim, filme adulto, pornografia. Ela tentou largar para lá, largar a fita rebobinando e deitar, mas ela não conseguiu, a curiosidade foi maior. Ela voltou ali
E ali foi o contato com a pornografia. Tudo que a família dela não ensinava, não falava, ela viu ali da forma errada. Uma coisa que a gente tem que entender: a maioria das pessoas aprende sobre sexualidade do jeito errado. Na rua, na pornografia. A sexualidade tinha que ser ensinada em casa, à luz da palavra de Deus, mas isso não acontece. Ela falou assim que ela sentiu nojo e repulso, mas ela não conseguia tirar os olhos da televisão. Ela chegou a parar em algumas cenas para ver. Ela rebobinou as 3 fitas e assistiu as 3 fitas sendo rebobinadas, parando algumas vezes para ver algumas cenas. Ela disse que ela se sentiu tão estranha naquele dia que ela não conseguiu nem almoçar para ir para a escola, que ela estudava à tarde e a mãe ficava com os meninos no resto do horário. Passou uns dias, ela pediu para sair da casa. A mãe dela notou que ela estava estranha e perguntou se aconteceu alguma coisa, ela não contou. Ela dividiu isso comigo, graças a Deus, porque eu dei conselho de acordo com aquilo que eu entendi que era certo. Mas ela falou que nunca tinha falado isso para ninguém. Ela sofreu calada. E aí começou. Ela disse que viu as mulheres se tocando. As cenas não saíram da mente dela, mesmo depois que ela saiu da casa. E ela não tinha coragem de dividir isso com ninguém. Ela recebeu uma educação muito castradora. A família dela sempre ensinou que sexo era algo sujo, algo imundo, só que necessário. Algo assim que Deus tolerava, mas não era de Deus. Uma ignorância, né? Mas era isso que ela aprendeu. Então, tudo que tinha a ver com sexo, ela considerava sujo e imundo. Só que a natureza feminina lhe despertou. É lógico que vai despertar. Ela viu o sexo nu e cru da forma mais errada que existe, que a pornografia é uma coisa irreal. Então, ela disse que começou a se tocar como ela viu as mulheres fazendo no filme. E aí ela descobriu a masturbação. Virou um vício. Ela falou comigo assim que ela não tinha coragem de contar para ninguém. Ela sentia a mente, a consciência pesada, porque o Espírito Santo nos alerta. Só que ela não conseguia parar. E outra coisa que acalentava ela pensava assim: eu não estou ficando com ninguém, então não é tão errado assim. A igreja dela não tocava nesse assunto. Aliás, as igrejas não tocam muito nesse assunto. Hoje, graças a Deus, está acontecendo. E quando toca, é para homens. As igrejas têm que entender que mulheres também estão sofrendo com a masturbação. Porque o celibato é algo difícil para um adulto solteiro. E aí, a igreja falava sobre a fornicação, né, dos casais, e com muita cautela, mas jamais falava da masturbação. E aí, o tempo passou. Ela começou a namorar um rapaz aqui, da nossa cidade, que ela era de outra cidade. E depois de quase 1 ano de namoro, ele insistia para ter sexo e ela não cedeu. E um dia, esse rapaz e ela ficaram sozinhos, começou a acontecer, ela se arrependeu. Isso que ela me contou, e eu acredito nela. Ela foi muito sincera, porque ela falou assim: eu nunca contei isso para ninguém. Ela disse que ela se arrependeu e disse que não queria mais. Mas ele não soube ouvir um não. E ele continuou, e ela falando que não. Ele era forte e ele acabou forçando ela. Ela foi violentada. Ele era tão forte, ela lutou, ela falou que ela empurrou, segundo ela, né? E quando isso aconteceu, que ele teve que segurar ela, então ele acabou machucando ela. Ela disse que ela ficou sentando de lado 1 semana, com muito cuidado. E aí? E ele falou que estava apaixonado, que amava ela e ficou feliz. Só que ela falou assim que a partir daquele dia, se ela já via o sexo como uma coisa suja, mesmo se masturbando, ela passou a ver como mais errado ainda. Diz ela que via assim, pessoas solteiras, adultas na igreja lutando contra a carne para se manter puro. E ela não conseguia entender, diz ela pensava assim: o sexo é uma coisa tão ruim, e as pessoas sofrendo por causa disso. E aquilo ali criou um bloqueio na vida dela. O que aconteceu? Ela não contou para ninguém. E ela sabia que se ela namorasse de novo, ela ia ter que falar com o namorado. Ela pegou e saiu da igreja, que ela disse que tinha medo das pessoas não acreditar nela. Ela terminou com esse namorado, ele foi atrás dela. Ela terminou com ele e saiu da igreja. E ficou fora da igreja. Não ia para a festa no mundo nem nada, mas não voltava para a igreja.
Porque ela falou assim, que lá na igreja dela, na época, quando uma moça não era virgem, a chance dela casar era praticamente zero. E aí ela encontrou uma pessoa no mundo, depois de alguns anos. Ela já estava com uns 20 e poucos anos, ou 20, 21, não sei. E ela contou pra ele que ela não era virgem. E ele falou com ela, eu não me importo. E o namoro dele seguiu, e foi um namoro do mundo. Só que ela disse uma coisa, o sexo era bom. Ela conseguiu superar aquela violência que ela sofreu. Só que ela não conseguia ter orgasmo, não conseguia se realizar. Então ela recorria à masturbação. E depois de 2 anos junto, ela foi morar com o namorado. E eles começaram a ter problemas, porque ela não se interessava por sexo. Porque chegou um momento que ela só fazia por obrigação. E isso acontece com muita mulher casada. Porque não tem orgasmo. Talvez foi um abuso na infância ou não. Ou foi uma educação castradora. Ou não. Ou é a anatomia física do corpo dessa mulher. Cada pessoa é de um jeito. E essa menina foi uma educação castradora e uma violência que ela sofreu. Aí eles começaram a ter muitos outros problemas que foram... Tudo que começa errado, né, gente? Só Deus para consertar. Por influência da família do namorado, do marido, ela voltou para a igreja e levou ele com ela na esperança de que as coisas fossem se ajeitar. Só que ela continuava se masturbando e não tinha prazer no sexo com o marido. Ela dizia, o sexo era bom, mas nunca tinha um final, não se saciava. E o que aconteceu? Eles acabaram se separando. Ele foi para o mundo e ela permaneceu na igreja. Ela, como era batizada, entrou em comunhão, começou a tomar Santa Ceia, começou a trabalhar, fazer parte do ministério. Só que a masturbação continuou presente na vida dela. Aí ela entrou onde eu trabalho e nós começamos a conversar. E como eu adoro falar de Deus, ainda mais com alguém que é da mesma fé, e a gente se tornou próxima, assim como a outra, ela se abriu comigo e falou, eu luto contra isso, e eu sofro, eu choro. Toda vez que eu termino o ato, já bate o arrependimento na hora. Eu choro, eu não tenho coragem de orar porque eu tenho vergonha de Deus. E ela falou que não sabia o que fazer. Jejuava, orava. E teve um dia que ela falou comigo que ela pediu Deus para tirar a natureza, essa natureza dela, para castrá-la, para que ela não fizesse isso mais, já que ela sabia que um casamento não ia adiantar. E o que tem de mulher casada que não se consegue se saciar no momento de intimidade com o marido e acaba recorrendo à masturbação? Isso existe muito, mulher cristã, e muita mulher solteira, que não é casada, que tem necessidade física e também está se masturbando, sabe que é errado, ela sofre por isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente encontra aí muito assunto para homem, tem agora para mulheres, graças a Deus, mas não são tantos. E a experiência dessa menina, eu vi que dava para gravar esse áudio, talvez ajudar uma única pessoa que seja. Chegou um momento que ela quis desistir, sair da igreja, para poder viver, sabe, o pecado. Ela começou a ficar triste consigo mesma, ela se achava muito miserável. E ela disse assim, que já teve momentos que ela tinha pecado, ela estava se sentindo imunda, e chegar na igreja e Deus levar alguém até ela e falar com ela, eu conheço sua necessidade, eu amo você, e se você confiar em mim, eu posso cuidar do seu problema. Só que ela falou que ela não conseguia. Ela não tinha vício em pornografia, ela sempre teve nojo de pornografia. Mas a masturbação era algo presente. Por exemplo, o homem precisa da imagem, né? Visualizar algo. Eu penso comigo que a maioria das mulheres não precisa visualizar. A mulher, muitas se masturbam por carência. E essa menina era carência, era necessidade física, só que ela sabia que um casamento não adiantaria. E aí? Aí eu falei com ela assim, procura o seu pastor e a esposa dele e conversa com ele. Ela disse assim, eu tenho vergonha. Eu falei, mas ele é seu líder espiritual, ele tem que estar preparado para te aconselhar, junto com a esposa, claro. Porque essa menina já chegou a ter vontade de abandonar tudo.
vontade de morrer. Porque o pecado, ele traz miséria espiritual para a vida da gente. Tem gente que não se importa, mas o cristão verdadeiro, ele sente dor quando ele peca, mesmo que ele não consiga evitar o pecado. E essa menina, ela sofria. E aí ela procurou o pastor com a esposa e dividiu, falou: pastor, eu não quero mais participar da Santa Ceia, não quero mais participar desse ministério, trabalhar. Eu vou vir aos cultos e ficar aqui sentada assistindo, vou orar, mas eu não vou ser ativa, porque eu não me sinto digna. Eu tenho esse pecado. Aí ele falou para ela assim: vamos orar para Deus te dar um casamento. Ela disse para o pastor assim: pastor, isso não vai resolver. E contou para ele o que aconteceu no outro relacionamento dela. Ela disse assim: eu não posso culpar o meu ex-marido. Não posso culpar. A culpa não era dele. Ele fez o que ele pôde, mas não adiantava. E ela não entendia. E o pastor não conseguiu ajudar. Essa menina buscou ajuda na internet. Eu também busquei. Fui pra gente discutir o assunto. E aí, todos os blogs e sites eram direcionados ao público masculino. Quase não falava de mulher. A moça que era casada teve o hábito de ver pornografia porque o marido trouxe isso. Ela foi buscar o Senhor Deus depois que já era casada. Então ela veio do mundo cheio de vícios, cheia de ranço, e o marido dela ainda estava nessa. E essa menina não tinha problemas com pornografia. Então mulher também tem problema com pornografia. Não é só homem. Mulher também tem problema com masturbação. Não são só os homens. E ela estava sofrendo muito, ela não sabia o que fazer. Aí até que um dia Deus enviou alguém para ajudar essa moça. Um pastor que falou assim para ela: você nunca se arrependeu. E ela olhou para ele. Ele disse assim: o que você sente é remorso. Quando um cristão se arrepende, ele abandona o pecado. E tem momentos que ele toma nojo daquele pecado que ele era escravo. E parece que algo despertou dentro dela. E ela começou a lutar. E a partir daí, ela começou a vencer. Mas não foi uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. Ela mesma disse para mim, foi dia após dia. Depois que esse pastor falou isso com ela, depois de um ano, ela foi até ele e falou isso para ele. Falou assim: o Senhor disse que eu nunca me arrependi, que eu tinha remorso. Então eu pedi a Deus para me dar verdadeiro arrependimento. Já faz um ano que eu estou livre do meu pecado. Quando completou 10 anos, ela estava sozinha, ela arrumou um namorado do mundo. Porque na igreja não aparecia ninguém. E acabou caindo em pecado com esse namorado do mundo. E mesmo que ela não ficou com ele, que foi breve, que ele falou que ia para a igreja, mas assim que começou a namorar, ele já descartou essa ideia, deixou bem claro que não iria. Ela terminou com ele, caiu no pecado com ele, né? Então a porta para o pecado ficou aberta, ela voltou a se masturbar. Aí ela começou a ficar 3, 4 meses vencendo e caía de novo. Ela chegou a fazer aquele jejum de Daniel, ficou 7 meses. Ela fez um propósito de ficar 7 meses sem assistir não sei o que lá. E durante os 7 meses ela venceu, mas voltou a cair. E agora eu falei com ela: por que você não volta naquele pastor que te ajudou? Ela falou: ele vai me dar o mesmo conselho. Eu sei que mesmo que eu me arrependi, eu abri porta para o pecado. E um dia ela estava lutando, já tinha 4 meses que ela estava firme, perseverando. Bateu a vontade de novo, a necessidade falou alto, só que estava pior do que antes. Agora o que eu quero que você entenda, você que está me ouvindo, que passa por isso, saiba que essa luta não é apenas uma luta física, é também uma luta espiritual. A nossa natureza, é normal a gente ter desejo por sexo, é muito natural. Mas tem coisa que o diabo usa para nos atormentar. E chegou um momento que ela não estava conseguindo nem trabalhar, chegava a sonhar e estava perturbando muito ela. Ela falou assim que estava fora de controle, que ela ia acabar cedendo. E ela orou, falou: oh, meu Deus, me socorre. E nessa mesma noite Deus deu ela um sonho. Ela viu 3 espíritos imundos em volta da cama dela. Então ela entendeu que o que estava intensificando aquilo era obra espiritual maligna. Então ela orou e repreendeu. E ela disse para mim assim: agora eu sei como vencer. Eu luto contra a minha carne, mas eu também tenho que lutar contra o mundo espiritual que se levanta contra mim. Saiba você que essa luta também é espiritual. E ela disse assim:
hoje eu posso dizer que eu estou vencendo. Ela mesma falou, toda vez que eu acho que eu venci, eu perco, porque eu me acomodo. Eu fico confiante, então toda vez que isso acontece, eu caio. Então por isso, o segredo é estar sempre vigilante, evitar aquilo que é gatilho. Ela diz que tem época que ela não vê nem novela, cena de casal beijando, que é a cena romântica, ela não assiste. E aí, se ela casar, como vai ser? Olha, tem muita mulher que não tem orgasmo com o marido, mulher casada. Eu vi vídeos de uma moça ensinando a fazer exercícios para fortalecer a musculatura vaginal. Diz que ajuda muito, muito mesmo, exercício, não só o pompoarismo, mas exercício mesmo, para exercícios pélvicos. E ela está apostando nisso. Ela falou assim, Deus sempre dá um caminho para tudo. Mas ela falou assim, eu posso viver sem orgasmo. Eu posso alimentar meu corpo com exercícios físicos, comida saudável e alimentar minha mente com a palavra de Deus. E ela começou a se libertar de outros hábitos que afastavam ela do Senhor. Ela disse assim, Deus, eu não quero ser apenas um membro que vai na igreja, assiste o culto, volta para casa e continua escravo de seus vícios. E isso tem feito efeito na vida dela. E eu comecei também, para mim mesma, para eu crescer espiritualmente, eu comecei a buscar Deus todos os dias. Eu falei assim, lê a palavra de Deus todos os dias, tira um momento para louvar a Deus, porque Satanás odeia que adoremos a Deus, porque ele quer ser adorado. Então, se você adorar a Deus com o coração, ele não tem como ficar na sua vida. Aí ela começou a fazer isso, e ela disse que através dos sonhos Deus está falando com ela. Ela está crescendo espiritualmente. Eu saí do trabalho, ela também saiu, só que a gente continua conversando, graças a Deus a tecnologia está aí. E eu pergunto, como você está? Ela está assim, cada dia mais plena. Ela fala, se Jesus vier agora, eu sei que Ele me leva. E isso me faz feliz, porque hoje eu posso dizer que eu sou livre do meu pecado. Ela diz isso porque ela sabe que todos os dias ela pode lutar contra ele. No dia que ela ficar confiante, ela perde. Esse é o segredo, é não abrir mão da vigilância. Se você que é mulher, luta contra a masturbação, saiba que você não está sozinha. Não são só os homens que sofrem disso. Primeiro que não é uma luta física, sim. Teve um momento que ela falou assim, que pediu a Deus para tirar a natureza dela, para castrar. Só que nós aprendemos. A nossa natureza foi dada por Deus. O próprio Jesus disse que cada um tem um chamado de Deus. Tem gente que tem um chamado para ser eunuco, mas não é todo mundo que tem esse chamado. Nossa natureza sexual é um presente. A sexualidade, ela foi feita por Deus para nós, como um presente para o casamento. Então, ela entendeu isso no dia que ela pediu para Deus matar a sexualidade dela. Não. Nossa sexualidade é um presente e devemos ser gratos por isso. Faz parte de quem somos. Faz parte do que nos define. Só que ela entende que o mundo ensina de forma errada. Ela aprendeu de forma errada. E ela falou que quer aprender com Deus a maneira certa. Se você sofre disso, ore a Deus. Tire Deus um tempo para Ele todos os dias. E peça a Ele para alimentar seu corpo, seu espírito, sua alma. A palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E só tem alegria no Espírito Santo quem vence o pecado. E lembre-se sempre, o pecado sempre vai ser uma escolha. Escolha obedecer por mais que doa. Essa minha amiga, ela falou para mim que tem dia que dá vontade de desistir. E depois que ela continua perseverando, e quando passa, ela fala, vale a pena perseverar, porque sempre passa. A luta não dura para sempre. Se você, mulher, sofre com isso, saiba que você não está sozinha, mas que o Espírito Santo tem o poder de te fortalecer. E não posso falar que vai parar, não existe fórmula mágica, cada um encontra seu caminho. Ela encontrou dela. A minha amiga casada, eu não sei como ela tá, infelizmente. Parece que o casamento não deu certo, parece que foi pro mundo, e eu fiquei triste por isso. Mas essa minha amiga solteira tá vencendo, e eu tô muito feliz por ela. Assim como eu tô vencendo as minhas fraquezas, aquilo que me afasta de Deus, tem tanta gente vencendo. É isso, para isso que nós servimos. A palavra de Deus fala, levai as cargas uns dos outros. Se você está passando por isso, procure alguém, divida seu problema, se fortaleça em oração, faça jejum de Daniel, abra mão de algo, se sacrifique. Jesus disse, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E se eu não casar, que muita moça faz isso porque é solteira e não tem o problema que a minha amiga tinha. Entenda
que o sofrimento nessa terra ele tem fim, ele tem um tempo determinado, mas na eternidade não. Então, abra mão, lute para abrir mão. Jesus abriu mão da sua posição de príncipe para vir aqui e nos dar exemplo de como servir a Deus. Faça isso por Ele. Você que me ouviu até aqui, meu muito obrigado. Se gostou, deixa seu like. Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado pelo menos uma mulher que passa por isso. Paz, queridos.